no Rádio Pet de hoje, a gente vai falar aqui um pouco sobre a pesquisa do IBGE. Olha só, foi divulgada essa semana. Goiás, o 8º estado com maior proporção de domicílios com cachorros no ano passado. 58,2% das famílias goianas, daí cerca de 1,4 milhão delas, tinham o animal de estimação. Por outro lado, Goiás está entre os 5 estados com menor índice de gatos por domicílio. Só 10% das famílias tinham ao menos um felino em 2019. Com esse tanto de bichinho em casa, uma situação que preocupa bastante agora, nesta época do ano, é a hidratação deles, já que as temperaturas estão bem altas e a umidade relativa do ar lá embaixo. Vamos falar mais sobre este assunto a partir de agora, conversando com o veterinário, especialista em comportamento animal, o Felipe Cambruzzi. Doutor Felipe, bom dia. Bom dia Luiz Geraldo, bom dia ouvintes da Rádio CBN. Doutor Felipe, a gente se preocupa muito com hidratação, né? Fala muito de hidratação pra gente, né? Que é importante também. Essa semana, inclusive, estava falando deste assunto aqui durante o CBN Goiânia. Muito importante em gestão de água, os cuidados que a gente deve ter aí com a nossa saúde. Agora, muitas vezes a gente esquece, né? Dos nossos pets, dos cães, dos gatos. O que pode ser feito para mantê-los hidratados neste calor? Uma ótima observação, né, Luiz Geraldo e ouvintes. A água é vida, né? E para os pets a gente esquece porque a gente está, por exemplo, a gente está andando lá no passeio, a gente está prestando atenção no meio ambiente, nos outros cães, conversando com outras pessoas e muitas vezes a gente não dá atenção para a respiração do nosso cãozinho. A gente não sabe como que é a transpiração dele, a gente não consegue identificar através dos sinais que ele está dando para a gente como que ele está cansado. Então a observação no passeio, em casa, dentro de casa, nesse período de calor, ela é muito importante. Então, o primeiro ponto é esse, observar. Colocar várias opções. Mesmo que o seu cão se hidrate bem, facilite para que ele encontre água dentro de casa. Coloque mais potes disponíveis pela casa. No passeio, por exemplo, leve uma água gelada, leve uma água fresca. Dentro de casa, tem algumas recomendações que a gente faz para aumentar a hidratação do cão, para que ele ingira mais água. Água de coco, o enriquecimento ambiental também vem nesse sentido, então é muito importante isso, colocar opções mais agradáveis para ele, não somente um pote ali sem graça, uma água quente, que está pegando sol, está na sacada, por exemplo, tem sol pegando, aquele pote de inox que esquenta muito. Então pensar nisso, colocar pedrinhas de gelo ali dentro, fazer os picolés de fruta, por exemplo, um copinho de plástico, é simples, pessoal. Um copinho de plástico, você coloca um suco ali, só não pode usar suco de uva, carambola, essas frutas são tóxicas, né? Mas melancia, uma fruta mais agradável, faz um suquinho e congela, depois você dá para o seu pet. Pode fazer com água simplesmente, também fazer o gelo e colocar na água. Você pode fazer com petiscos dentro, os pedacinhos de petisco, com os grãozinhos de ração dentro e dá para o seu pet. Vai ser muito agradável para ele. E até perguntar sobre isso. Quando a gente falou sobre o assunto, na nossa reunião de pauta, alguém falou, olha, tem sorvete para pets específicos, né, picolés, sucos e até cerveja. Então eu posso dar para o meu bichinho, né, que eu cuido, o material nessa forma, mas com esse cuidado que o senhor disse. Por exemplo, picolé sem açúcar, né, porque o animal não precisa de açúcar, o sorvete também. Ter esse cuidado, suco, a gente mesmo pode preparar, né? Pode, é uma ótima coisa para a gente fazer porque é barato, no geral. É simples de fazer. Até mesmo se você não tiver um copinho plástico, você pode fazer com uma forminha de gelo mesmo. Né? Aquela forminha que você usa para fazer o gelo, coloca um grãozinho de ração ali dentro, coloca água e coloca por 5 horas no freezer, por exemplo. Vai congelar. Depois você pode dar para o seu pet, não precisa nem colocar na água, mas só colocando ali no chão. Por que é muito legal? Porque a gente, ao mesmo tempo que está hidratando, a gente está enriquecendo o ambiente. A gente está colocando ali uma forma de o cão procurar a comida, que é o grão de ração que está ali dentro do gelo. Isso é forrageamento, isso é uma necessidade comportamental canina. Então, quando a gente faz isso, a gente resgata essas necessidades, a gente deixa um ambiente muito mais legal, que o pet se encontra ali, ele viva mais com bem-estar, porque ele vai buscar o alimento, ele vai caçar, é como se ele estivesse caçando ali no ambiente. Então, isso é muito positivo para o bem-estar do pet. E banho? Tem gente que acredita que o calor passa com um banho, né? Dá o banho no animal, não seca, deixa ali do jeito que está mesmo para ele secar ao sol, digamos assim. Isso é o correto? Isso é muito perigoso, porque as pessoas
enganam, né? Elas acham que estão resolvendo um problema, mas estão arrumando outro. Tem os problemas de dermatite, os problemas de pele, problemas por excesso de umidade na pele. O pelo, aquela concentração alta de pelo, faz com que a pele ela não seque direito, então ele fique úmido. E ali é uma porta de entrada para bactérias, fungos, doenças de pele. Então tem que cuidar com excesso de banhos. A gente deve dar banho somente quando o cão ele está sujo, quando ele teve contato com outros cães de rua, né, que teve parasitas, ou com lama, lagos e etc. Mas se não, o banho ele não precisa ser tão recorrente assim, tá? É importante sim manter a higiene, é importante quando você for dar o banho, uma recomendação para banho aqui, importante. A gente precisa dessensibilizar o banho para o cão. Não é simplesmente chegar e colocar o cão embaixo da água, sem ele nunca teve contato. Ele vai se assustar, aquilo vai ser traumático para ele. Vai ficar cada vez pior de as pessoas conseguirem dar o banho no cão, porque ele vai sentir aquilo como um estímulo negativo, ele vai querer fugir. E muitas vezes as pessoas querem dar um banho e elas prendem ele, fazem a contenção. Aí acontece a agressão, a reação, na verdade. O cão ele tem respostas de luta ou fuga. Se ele não consegue fugir, nessa hora ele vai lutar. Então, por isso que é muito perigoso. A gente tem que fazer um processo de adaptação. Então, ele precisa ser adaptado. Então, a gente começa com as patinhas. Molha aos pouquinhos a patinha, dá a opção de ele observar aquela água correndo, água a temperatura ambiente, não muito gelada. Depois você pode colocar na sua mão e ir escorrendo no dorso dele, porque dela vai baixar um pouco a temperatura com a sua mão, né? E você vai mostrando que você está molhando a sua mão. Isso é de sensibilizar, é um processo, é passo a passo. Bom, tem um outro aspecto também, tem alguns pets que têm o pelo mais longo. E nessa época do ano, por conta do calor, eu percebo que muita gente gosta de tosar ali bem baixinho esse pelo. Tudo bem isso? É uma boa medida? Não? Como é que o senhor vê isso? Ajuda em cães que estão dentro de casa, mas a gente tem que cuidar, por que ajuda? Quando a gente tosa mais baixinho, o cão ele tem mais contato com o piso, com a superfície fria. Então aquele cãozinho, não sei se vocês já observaram, aquele cãozinho que fica com a barriga no chão. Ali ele está trocando calor com o ambiente. Ele está com a barriga quente, então ele troca calor. É uma ótima opção, é muito bom para ele. Só que a gente tem que cuidar com a altura do pelo, porque se a gente tira o pelo é uma proteção. Então se o cão, se você cortou muito curto e sai no sol, sai na rua, pode haver queimaduras ali. É igual a gente que está desprotegido. A gente, por exemplo, raspa o cabelo. É a mesma situação. E você vai no sol, vai queimar, porque não tem mais aquela proteção, entende? Tá ótimo. Muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite, falar aqui com o público da CBN, doutor Felipe. Um bom dia para o senhor, bom fim de semana.